Olha o nível da baixaria, pessoal. A CPI do INSS, que deveria estar protegendo o bolso do trabalhador e do aposentado, virou um verdadeiro picadeiro da extrema-direita. O relator Alfredo Gaspar resolveu trocar o rigor técnico por poesia barata e um pedido de prisão do Lulinha que beira o delírio jurídico. É relatório ou é circo? Como diz o Lindbergh Farias. E Otávio Guedes foi na mesma linha. Ele definiu a CPMI do INSS como circo, picadeiro, milho e I de entretenimento. A oposição perdeu o limite do ridículo para tentar criar manchete no último dia. Vamos entender esse jogo de cena com os comentários de Otávio Guedes, Camila Bonfim e Valdo Cruz. O assunto desse início de tarde que ainda está se desenrolando porque depois de ter a prorrogação barrada pelo Supremo, o relator da CPMI começou a ler o relatório final da investigação. É um documento que pede o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas o careca do INSS, o dono do Master, Daniel Porcaro, parlamentares, ex-ministros da Previdência dos governos Lula e Bolsonaro e o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Camila, há semanas eu disse que era CPMI, era circo, picadeiro, milho e o I de entretenimento, que era um entretenimento tão ruim que não merecia nem ser escrito de forma correta. Conversei com o presidente da CPMI, o Carlos Viana, que defendeu pelo número de prisões. E CPMI não é para prender, CPMI é para investigar e propor soluções. Essa recomendação hoje de prisão do filho do presidente é mais uma prova de circo, picadeiro, milho e entretenimento. Porque, veja bem o meu raciocínio, o segredo bancário fiscal do Lulinha está quebrado no processo sob relatoria do André Mendonça. Há quanto tempo que está? Desde janeiro. Desde janeiro. A pedido da Polícia Federal. Desde janeiro. Ou seja, há uma investigação sobre o Lulinha sob a relatoria do André Mendonça. Até o momento, o André Mendonça sequer chamou o Lulinha para depor. Sequer chamou para depor. De onde deduz-se que, de janeiro até agora, não encontraram nada que motivasse sequer o depoimento. O André Mendonça é alguém que está blindando o Lulinha? Obviamente não. Tem alguma... se fosse o Dino, Alexandre de Moraes, o Zanin, é lógico que a oposição ia dizer isso. Dá para dizer isso do André Mendonça? O André Mendonça está com o segredo fiscal e bancário do Lulinha quebrado e não o chama sequer para depor. Então, assim, tem que aguardar. E a CPMI fazer isso agora para causar manchete, para a gente ficar discutindo aqui, para ir para as redes sociais, e o filho do Bolsonaro já botou, Lulinha tentou fazer, é fazer circo, picadeiro, milho e entretenimento. Sou um defensor das CPIs, CPIs já prestaram enormes serviços ao país, mas palhaçada não é para ser executada em CPI ou CPMI. CPI é coisa séria. Quer fazer circo? Bota um nariz vermelho no nariz e vai pro picadeiro. E com aposentados, né, Otávio? É muito grave. Você debocha de um segmento da sociedade que foi muito prejudicado. Cruelmente. Ao longo de anos. Né? Cruelmente. E isso mesmo, para mim, quero até pegar desse ponto, porque, Valdo, ainda por cima, o objeto da CPI, esse sim que deveria ter sido respeitado, é um objeto que envolve uma tragédia de pessoas muito vulneráveis e sobre a qual praticamente não se avançou. Boa tarde, Flavinha também, Camila, Guedinho, Dapi, boa tarde, assinantes. Flavinha de volta, seja bem-vinda de volta. Olha, Camila, ontem, durante o julgamento da liminar que mandava prorrogar a CPMI do INSS, os integrantes da comissão foram, não todos, né, mas uma ala ali que defendia quebra de sigilo em bloco, que pode ter se envolvido em algum tipo de vazamento de informação. Esses integrantes foram duramente criticados, principalmente pelos ministros Gilmar Mendes, em especial, pelo ministro Flávio Dino. Houve uma crítica contundente e na saída do STF, os integrantes da comissão reclamaram dessas críticas. Disseram que elas eram infundadas, que elas não tinham sentido. Pois bem, passou-se um dia, né, nem 24 horas, mas de ontem para hoje, o que acontece? A leitura deste relatório, estamos vendo aí o deputado Alfredo Gaspar lendo o seu documento, acaba corroborando tudo que foi dito ontem pelos ministros, principalmente Gilmar Mendes, desqualificando essa comissão. Lembrando que, na mesma linha que o Guedinho falou,
o ministro Gilmar Mendes defendeu o Instituto da CPI, falou que são importantes, né? Mas, agora, quando a gente observa pedido de prisão do filho do presidente Lula, sem nenhuma base concreta, eles se defendem assim, não, nós pedimos para a Advocacia Geral do Senado analisar esse pedido de prisão. Não, isso foi feito para gerar polêmica, para gerar ali circo neste último dia da comissão, que pode terminar só amanhã, né? Não há nada de concreto relacionado a isso. Outra coisa, eles pedem também para que a PF investigue as relações de Toffoli com Vorcaro e também de Alexandre de Moraes com Vorcaro. Só que até agora não veio nada a público que possa relacionar Alexandre de Moraes e Toffoli com o escândalo do INSS, que é o tema da CPMI. A CPMI está tratando do escândalo do INSS. A questão de Toffoli é o resort lá do Taiaiá, não é INSS. O ministro Alexandre de Moraes é aquele contrato da mulher dele para defender o Master, não INSS. Então, é um desvio total de objetivo com simplesmente a finalidade de criar um circo midiático. Camila. E, Valdo, você foi tanto no ponto que tem esse circo midiático, como você falou, e também cortes para as redes sociais, né? E isso tem marcado muito as sessões da CPMI e do INSS. Hoje não foi diferente. O início da sessão de leitura desse relatório, desse parecer da CPI, foi marcado por um bate-boca entre parlamentares e o relator, Alfredo Gaspar. Vamos ver? Senhores, por gentileza, por favor, questão de ordem. Por favor. Presidente, questão de ordem. Senhores, por gentileza. Nós aguardamos um relatório. Não. Nós aguardamos um relatório. Não, ele não pode ofender da poesia. Presidente, isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório? Excelência. Gente, nesse fim de CPI, já que ela não foi prorrogada, decisão do colegiado do Supremo, ou seja, do plenário geral, o que a gente está vendo aqui? Primeiro, alguns pedidos que não cabem tecnicamente na autonomia de uma CPI. O funcionamento de CPIs, ele é determinado pelo artigo 53 da Constituição e também pela Lei 1579, que dizem o seguinte: a CPI pode até ter o poder de polícia, mas ele é limitado, ela não é mais do que uma polícia, como, por exemplo, a Polícia Federal. Ela pode mandar prender, como já fez a própria CPMI do INSS, diante ali de mentiras e de um escopo bem restrito. Mas ela não pode, como está previsto no relatório final, que ainda será votado e assim começará a valer, ela não tem o poder, nem para Lulinha, nem para qualquer outro investigado, de tentar determinar ou concretizar uma prisão preventiva. Aliás, nem a Polícia Federal consegue fazer isso. A Polícia Federal pode até pedir uma prisão, mas tudo depende do Judiciário. A CPMI tentou fazer isso, está previsto no relatório, via Advocacia do Senado, para pedir à Justiça para prender. Então, assim, está aí um elemento objetivo e técnico. Isso não existe em histórico de CPI e nem no papel, seja na Constituição, seja na lei que regulamenta o funcionamento das CPIs. Vale para o Lulinha, vale para qualquer outra pessoa. Politicamente, a gente está vendo aí um movimento de fim de CPI tentando ganhar holofotes à força. E holofotes que colocam a credibilidade da CPI, que estava muito baixa, meio que a perder, porque tentando fazer coisas que não cabe a uma CPI, tentando também delimitar que é uma CPI basicamente oposicionista e que quer e tem um alvo muito estabelecido, e a questão dos créditos consignados mesmo, pouco a CPI entregou, pouco ela esclareceu. Gente, o que a gente viu na Globo News hoje com a Camila Bonfim, o Otávio Guedes e o Valdo Cruz é a prova de que a nossa democracia ainda enfrenta tribunais de exceção dentro do Congresso. Essa CPI do INSS nasceu com um propósito sério: investigar fraudes que atingem os mais vulneráveis. Mas o que o relator Alfredo Gaspar entregou? Um documento pedindo o indiciamento de 200 pessoas, incluindo o filho do presidente Lula, o Lulinha. E detalhe, sem base nenhuma. Como o Guedinho bem pontuou, o sigilo do Lulinha já está quebrado nas mãos do ministro André Mendonça, que, convenhamos, não é nenhum aliado do governo. E até agora, nada foi encontrado. Se nem o Mendonça viu motivo para depoimento, de onde o relator tirou esse pedido de prisão? É o que o Otávio Guedes chamou de circo picadeiro, milho e entretenimento. Só que é um entretenimento de péssima qualidade e muito perigoso. Enquanto os parlamentares da oposição fazem cortes para o WhatsApp e para o TikTok, milhões de aposentados que foram lesados ficam sem respostas concretas.
Eles usam a estrutura do Estado para atacar ministros do STF, como o Toffoli e o Alexandre de Moraes, misturando assuntos que não têm nada a ver com o INSS. É uma tática de cortina de fumaça. Como não conseguiram provar nada contra o governo, tentam criminalizar a família do presidente e o judiciário na base do grito e da poesia de quinta categoria. A Camila Bonfim foi cirúrgica. CPI não tem poder de polícia para determinar prisão preventiva. Nem a PF faz isso sozinha. O que o relator tentou foi um malabarismo jurídico via a advocacia do Senado só para gerar clique. É o uso político da máquina pública para perseguir adversários, o velho lawfare que a gente já conhece. No fim das contas, essa CPI termina com a credibilidade no lixo, gastando dinheiro público para fazer campanha antecipada de oposição, enquanto o povo brasileiro segue esperando por justiça contra os verdadeiros golpistas do sistema previdenciário. Uma vergonha histórica.